Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a capa e a caneta da WB. Depois de mais de um ano usando o iPad sem capa, eu resolvi tomar vergonha na cara e comprar uma capa. Aproveitei que estava comprando essa capa e também comprei uma caneta da WB, a mesma marca da capa. A capa, como vocês podem ver, ela é bem simples. Uma capa simples de borracha, que é possível deixar o iPad tanto em cima da mesa, nessa posição, como também deixar ele em pé. Mas a minha vontade mesmo não era da capa, eu estava muito mais interessado na caneta. Confesso para vocês que fiz várias pesquisas em relação à Apple Pencil, se eu compraria ou não a Apple Pencil, mas quando eu olhei o preço, realmente não deu. Tava uma caneta muito cara. Com o dólar, essa caneta que já era cara, ficou ainda mais cara, então eu resolvi procurar algumas alternativas. E comecei a fazer algumas pesquisas, vi algumas canetas interessantes de outras marcas. Vi também uma caneta da Logitech, que parecia ser interessante, mas eu não gostei do design dela. E vendo alguns vídeos no YouTube, vi muitas recomendações bem interessantes sobre a caneta da WB. E por que essa caneta é tão interessante? Bem, por alguns motivos. Primeiro, porque ela tem um preço bem acessível. E se você tem interesse numa caneta como essa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela tem um design também muito interessante, é um design parecido com o design da Apple, então é um design bem clean, uma caneta ela é toda branca. Ela vem também com um cabo de carregamento USB-C e em todos os reviews na internet que eu vi as pessoas falando muito bem da precisão que a caneta tem. Então assim, essa não é uma caneta profissional no estilo Apple Pencil. Então ela pode não ser uma caneta adequada para aquelas pessoas que trabalham com desenho, que precisam realmente de um traçado profissional, mas pode ser uma caneta, pode ser não, é uma caneta excelente para aquelas pessoas que têm ali um fluxo de trabalho mais básico. E para que eu estou usando essa caneta? Eu estou usando essa caneta em diversas coisas aqui no iPad. Uma das coisas que mais me incomodava na hora de mexer com o iPad é quando você tem, por exemplo, que tocar em alguns botões que são pequenos. Quando você tem, por exemplo, que arrastar uma coisinha que é muito pequena no iPad. Então ali você vai arrastando com o dedo e seu dedo muitas vezes ele cola e não deixa a coisa no lugar que você quer. Como por exemplo, quando a gente vai mexer nos controles do LumaFusion. E se você não conhece o LumaFusion é um editor de vídeos para iPad. E para dispositivos móveis com iOS, eu vou deixar aqui um link de um texto lá do blog para vocês, vou deixar aqui na descrição. Então assim, eu tinha muita dificuldade de mexer em alguns controles do LumaFusion, também tinha dificuldade em mexer em alguns controles do iPad, e uma das coisas que eu sentia muita falta era na hora de fazer anotações no estilo mão livre, né? Então assim, além de usar no LumaFusion, eu também comecei a fazer alguns testes usando alguns programas de design, como é o caso do Illustrator para iPad. Outro software também que eu comecei a utilizar foi o Photoshop para iPad e o Affinity Design. Então assim, com a caneta você tem uma precisão muito maior, uma liberdade ali de movimento. Essa caneta, apesar dela ser barata, ela também tem o Palm Reject. Acho que é assim que se fala. O que é o Palm Reject? É você usar a caneta para fazer o tracejado na tela e quando você está usando a caneta, ele simplesmente rejeita a sua mão. Então assim, na hora que você estiver desenhando, na hora que você estiver escrevendo, o iPad ele não vai identificar o toque da sua mão, apenas da ponta da caneta. Outra coisa que eu estou usando e estou achando muito interessante é para fazer anotações em PDF. Há alguns dias eu adquiri o GoodNotes, que é um aplicativo para anotações, e eu achei muito interessante esse software. Por quê? Porque eu consigo importar PDFs dentro desse software, então eu consigo ir fazendo anotações no próprio PDF, sem contar que eu consigo criar cadernos e ir também fazendo anotações. E essas anotações podem ser feitas no estilo mão livre, né, que eu vou escrevendo,
mas também a gente pode ir escrevendo no estilo mão livre e o software vai convertendo para texto digitado. Para quem é estudante, para quem trabalha na área do design, esse combo iPad mais caneta da WB pode ser uma excelente opção. E assim, qual é uma das principais diferenças que eu vejo em relação à Apple Pencil? Bem, eu ainda não utilizei a Apple Pencil, mas assim, de todo o conteúdo que eu consegui consumir em torno do uso dessa caneta, eu vejo que uma das principais diferenças é o sensor de pressão que a Apple Pencil tem e essa caneta não tem. E no que vai influenciar o sensor de pressão? A partir do momento que eu estou escrevendo, se eu colocar mais ou menos força na caneta, o traçado ele pode sair mais grosso ou mais fino. Então, esse sensor de pressão pode ser fundamental para aquelas pessoas que desenham. No meu fluxo de trabalho, no meu uso do iPad, o sensor de pressão não faz diferença, porque eu estou usando mais para escrita, para anotações, então não fez muita diferença para mim. Mas para uma pessoa que utiliza profissionalmente, que faz ali desenhos mais elaborados, pode ser que faça uma total diferença. Mas assim, vamos levar em consideração que o nosso fluxo de trabalho é um fluxo de trabalho mais básico, é ali anotações em PDF, é ali para dar mais uma precisão. Então assim, quando eu estou escrevendo, eu não sinto falta do sensor de precisão, eu consigo fazer os traçados, eu consigo ir escrevendo e eu não consigo notar nenhuma diferença de atraso na hora da escrita. A caneta ela tem uma bateria bastante duradoura, né? Então eu carrego ali ela, eu uso e até esqueço quando precisa carregar, né? Quando você precisar carregar, o carregamento ele também é bem rápido. Ali dentro de algumas horas você já está com a caneta pronta para uso novamente. O carregamento é feito via USB-C, então junto com a caneta vem também um pequeno cabinho que você pode utilizar para carregar. Ela não vem o pino da tomada, né? Vem apenas o cabo, mas você pode ali conectar esse cabo num carregador que você já tem em casa. É bem tranquilo isso. E assim, o preço em relação à Apple Pencil, e para quem tem o uso mais básico, compensa muito comprar essa caneta. Essa caneta ela tem uma excelente qualidade, eu adquiri ela na Amazon, inclusive está lá listada como indicações da Amazon. É uma das canetas mais compradas para quem usa o iPad. Então, se você está pensando em adquirir uma caneta para iPad, eu recomendo muito a caneta da WB. É uma excelente opção, é um excelente custo-benefício. E se você gosta de vídeos como esse que aborda audiovisual e tecnologia, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos nos próximos vídeos.